Não, esse título não é clickbait. Olá, pessoas! Hoje eu estou aqui pra falar sobre um assunto meio bizarro aí que tá rolando, mas eu vou explicar um pouquinho pra você sobre quem foi essa pessoa e o que ele tá fazendo agora no YouTube, com base em pesquisas e também no livro da Ilana Casoy, Louco ou Cruel, Made in Brasil, mas enfim. Antes de eu conversar com vocês sobre o Pedrinho Matador, deixa aí o seu comentário, o seu likeinho, não esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui, fechou? Bom, quem foi Pedrinho Matador e o que ele está fazendo no YouTube agora, neste momento? Meu Deus do céu, o YouTube é uma loucura. Seguinte, o Pedrinho Matador foi um serial killer que ele foi um dos criminosos mais temidos do Brasil. Só que ele foi um serial killer que, assim, ele não é bem como a gente tá acostumado com serial killers, assim, porque fala serial killer, a pessoa pensa, pô, Ted Bundy é um cara que parava na frente de uma escola com um carro e daí pedia ajuda pra uma mulher, meio que sequestrava a mulher, abusava dela, matava ela e fazia isso por puro prazer. O Pedrinho Matador tem uma história um pouco diferente, ele tem um background que ele teve uma infância muito complicada, a família dele, todo mundo praticava violência, o pai batia na mãe dele, ele sempre defendia a mãe dele do pai dele, e enfim, até os 14 anos ele teve uma infância muito complicada. Ele morava em Paraisópolis, que é uma favela de São Paulo. E quando ele completou 14 anos, ele cometeu o seu primeiro homicídio, que foi motivado por vingança. Ele matou o subprefeito que havia demitido o pai dele por acusar o pai dele de roubar a merenda escolar do lugar lá que o pai dele trabalhava. E ele também matou o outro vigia, porque o pai dele trabalhava de vigia. Ele matou também o outro vigia que ele acreditava ser o verdadeiro culpado do crime de roubar a merenda. Bom, o que a gente tem que entender é que essa questão do background do Pedrinho ser diferente é que ele sempre disse matar por vingança. Ele nunca matou uma mulher e foi por isso que a Ilana conseguiu fazer uma entrevista melhor com ele, porque eles acharam que seria mais inteligente colocar uma mulher pra conversar com ele. Ele nunca matou uma mulher, ele sempre recriminou, na verdade, a agressão a mulheres. E ele sempre matou pessoas, como ele mesmo diz, se eu não mato, eu morro. Ele também matou gente que tava planejando matar ele, ele foi lá e matou todas essas pessoas. Bom, não sei se você sabe, mas existem os conhecidos como justiceiros, né? Que eles vão lá e matam uma pessoa que cometeu algum crime, sabe? Porque que no universo do crime, por exemplo, quem estupra uma mulher ou quem mata uma criança merece morrer, então esses justiceiros vão lá e matam essas pessoas. O Pedrinho Matador, ele foi um justiceiro movido pela vingança, ele sempre matou por vingança, ele sempre declarou isso publicamente, que ele matava por vingança, ele matou muitas pessoas na prisão. Quando ele foi preso, tinha um homem lá que ele abusava sexualmente de novos presos e ele batia nos novos presos e tudo, então o Pedrinho Matador simplesmente virou pro cara, esperou ele dar uma cochilada e foi lá e matou esse cara. Então, assim, ele adquiriu um grande respeito na cadeia. Tanto os funcionários quanto os outros presidiários respeitavam muito ele. Ele era muito respeitado também onde ele chefiava o tráfico. E, enfim, ele começou bem novo, né? Com 14 anos ele cometeu o primeiro assassinato dele e ele acabou conhecendo a Botinha, que era uma viúva de um traficante, e ele acabou assumindo todo esse esquema aí de tráfico no lugar dele. Agora, o que o Pedrinho Matador tá fazendo no YouTube? Então, isso que é uma coisa meio curiosa, né? Ele foi solto porque ele cumpriu 33 anos de prisão e ele agora tá fazendo vídeos pro YouTube. E os vídeos dele são muito interessantes. Um deles, ele inclusive comenta sobre o caso da cachorrinha do Carrefour, indignado, porque as pessoas não podem maltratar os animais. Ele sempre falou, assim, também, que ele não matava bicho e tudo mais. E é muito interessante que na entrevista que ele dá pra esse livro aqui, que se você não tem, eu recomendo, porque é um livro muito bom. Ele tem entrevistas com vários serial killers daqui do Brasil. Tem a versão também internacional, mas esse aqui é o brasileiro mesmo. Tem um box com as duas, inclusive. Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra quem quiser adquirir. Pode comprar por esse link que você me ajuda, beleza? Na entrevista que ele dá, ele fala que hoje em dia o sistema penitenciário é um horror. Pra você ver, até o serial killer acha que o sistema penitenciário é um terror, né? Bom, a gente poderia até entrar no mérito da questão de, tipo, maioridade penal e jovens irem presos e se misturarem com pessoas que vão piorar mais ainda a situação psicológica deles e tudo mais, mas não é esse o mérito da questão. Estamos falando sobre o canal do YouTube do Pedrinho Matador. A
Assim, o Pedrinho Matador faz os vídeos dele ao lado de um cara que eu não entendi bem se é amigo dele. Eu acredito que seja amigo dele pelo que ele descreve. Só não entendi bem se, tipo, é amigo ou é um parente dele, mas eu acho que é um amigo. E ele fala sobre coisas do cotidiano e ele posta muitos vídeos por dia, sabe? Ele posta uns 4 vídeos por dia e chegou num ponto que, assim, as pessoas estão reconhecendo ele na rua e tirando selfies com ele. Que as pessoas também têm que entender é que, pra muitos, ele foi um herói. É uma situação que, assim, claro, que em dimensões, assim, que não podem ser comparativas, mas para algumas pessoas na Colômbia, o Pablo Escobar foi um herói. E o Pedrinho Matador foi um herói para pessoas aqui no Brasil também. Claro, com todo o seu contexto, vocês entenderam, né? Não tô exatamente comparando um com o outro, mas eu tô falando que para algumas pessoas eles serviram como justiceiros, eles fizeram bem para algumas pessoas. O Pedrinho Matador matava todo mundo que chegava na cadeia e tinha estuprado mulheres e tinha matado crianças. E assim, eu acho que pra gente é meio que um experimento antropológico a gente assistir o canal do Pedrinho Matador, sabe? Porque a gente vê como uma pessoa pode mudar ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, a gente para pra pensar que algumas ideologias que ele acredita nunca mudaram, são sempre a mesma coisa. Então, tem um vídeo também que ele conta da história dele. Assim, é muito doido. Eu não tô recomendando vocês assistirem um canal de um assassino, mas assim, eu tô dizendo, gente, que louco, né? A gente ter acesso a material produzido por uma pessoa que matou, tipo, mais de 100 pessoas. Que, segundo ele, foram por motivos de vingança. Mas, claro que, tipo, isso não justifica, né? Pelo amor de Deus. Ele fez um vídeo também falando do caso Daniel, falando sobre toda a repercussão que teve, sobre o que ele achava do caso Daniel. Enfim, ele faz vídeos sobre notícias, né, atuais relacionadas a assassinatos e coisas assim, e dá a opinião dele. É porque eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi muitas pessoas... É engraçado, porque eu vi pessoas nos comentários falando: pois é, Pedrinho, você está certo, e não sei o que, sabe? Tipo, por exemplo, do cachorro do Carrefour, né? As pessoas falavam: não, porque tem que matar uma pessoa que faz isso, e não sei o que. Daí você para e pensa, cara, você tá falando com um cara que matou 100 pessoas, né? Só que daí tem outras pessoas que ficam, tipo, muito revoltadas, né? Porque quem é o Pedrinho pra falar o que é certo e o que é errado depois de tudo que ele fez, né? Só que também as pessoas não têm todo um contexto do que aconteceu com ele, o que ele fez e o que ele acreditava. Claro que nunca, jamais matar alguém vai ser justificável. Nunca. Isso não é pauta. Isso é uma coisa que é 100% certeza. Não tem como uma morte ser justificável. Matar alguém ser justificável. Só que as pessoas têm que entender que ele também foi inserido num contexto social muito triste, né? Se você parar pra pensar. E assim, é interessante a gente pegar esse exemplo do Pedrinho Matador pra gente tentar construir uma sociedade melhor, escolas melhores e um meio social melhor pro convívio dos jovens, sabe? Porque, pô, você olha lá o Pedrinho Matador, tipo, 33 anos depois fazendo vídeo pro YouTube falando de crime depois de ele ter matado 100 pessoas, você pensa, pô, vamos usar isso de exemplo pros nossos jovens pra eles não serem assim, sabe? Pra mostrar como foi ruim pra eles, sabe? Hoje ele diz que ele tá transformado, que ele não mataria mais ninguém, e eu acredito que ele tenha mudado, enfim, né, o acompanhamento psicológico é pra isso mesmo, mas enfim, eu quis fazer esse vídeo porque eu fiquei curiosa mesmo sobre o fato dele ter um canal no YouTube pra contar pra vocês sobre quem foi ele, o que ele fez, né, porque eu acredito que muita gente não tenha nem ouvido falar dele, né, e agora tá aí nas redes sociais o pessoal falando sobre isso e tudo mais. Então, basicamente, a história dele é essa. Ele, desde jovem, acabou se metendo nisso. Ele aprendeu a atirar com as armas do avô dele e ele roubou as armas do avô dele para cometer aquele assassinato, aquele duplo assassinato que ele cometeu, que foram os primeiros dele. E então, desde então, ele começou a matar pessoas que matariam ele, ou que fizeram mal a alguém. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam interessante esse tipo de vídeo, eu posso falar de outros serial killers que tem histórias interessantes, tipo, com mais história, né? Porque o Pedrinho Matador é um cara que ficou conhecido, foi respeitado na cadeia e tudo mais, mas assim, a história dele não é tão complexa. Então comenta aí se você tem interesse em saber. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.